Graça e paz, povo de Deus, e vamos de devocional. Nesta quarta-feira de feriado, um feriado abençoado. Olha só o que Deus nos presenteia nessa noite com essa palavra maravilhosa. Éfesos, capítulo 3, verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos. Olha só. Nesta pequena frase dita pelo apóstolo Paulo, há muitas coisas importantes que nós precisamos compreender, né? A expressão usada pelo apóstolo, por esta causa, indica que ele está dando sequência à ideia interrompida no verso 1, que começa com essas mesmas palavras. E diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. O que Paulo explica no do verso 2 ao 13 nos faz compreender o porquê de Paulo se colocar de joelho e qual a causa por que ele estava orando. A cidade de Éfeso era um grande centro comercial da Ásia Menor, hoje é a atual Turquia, né? Por ali transitava uma grande quantidade de pessoas, pois a cidade possuía um belo portal natural. A primeira visita de Paulo a Éfeso foi muito breve. No término da sua segunda viagem missionária entre a Antioquia e a de Jerusalém, depois disto, um ano mais tarde, Paulo visitou Éfeso em sua terceira viagem missionária e ficou por lá 3 anos pregando e ensinando, para que você entenda, tá? Mas a carta escrita aos Éfesos foi escrita na época em que o apóstolo Paulo, o apóstolo da Igreja de Cristo, encontrava-se preso em Roma. O propósito da carta de Paulo aos Éfesos era para fortalecer a fé cristã dos crentes de Éfeso, alimentando e mantendo a unidade. Olha que coisa gloriosa. Eu estou vendo tanto cristão, tanta gente, irmãos, tanta gente que se diz cristão, e eu não tenho medo nenhum de falar, correndo para as redes sociais, falando mal de Bahia, de Nordeste, disso, daquilo, de satanista, bababá, fazendo tanta coisa, irmãos. E eu estava aqui, nessa tarde, falando com Deus, o tempo que essas pessoas perderam em criticar um ao outro, em brigar em rede social, em jogar em direto, e um critica o outro, e o tempo que elas perderam em falar mal de nordestino, de pessoas da Bahia, isso e daquilo, quantas pessoas você poderia ter evangelizado? O tempo que o povo se diz de Deus, brigando em rede social, falando mal, gente, eu tenho vergonha, falando mal, crente, pessoa cristã, pregador de palavra, pastor, missionária, pessoas que louvam a Deus, colocando em redes sociais, falando mal de Nordeste, falando mal de Bahia, falando mal de satanista, falando mal de Lula, falando mal disso, falando mal daquilo. Ei, irmãos, olha isso daqui. O propósito da carta de Paulo aos Éfesos era para fortalecer a fé cristã dos crentes de Éfeso, alimentando e mantendo a unidade. Por qual causa nós devemos nos colocar de joelho, ao invés de você perder tanto tempo? Ah, missionário, o Face é meu, eu faço o que eu quero. Amém, mas se você está no meu, você vai ouvir o que eu tenho para dizer. Se você me segue, você vai ter que ouvir o que Deus me usa para dizer. O tempo que você perde em Facebook, em tantas outras meios de comunicação, para falar mal de A e de B, você como cristão, você tem que ser luz no meio das trevas e não se igualar às trevas, tá entendendo? A nossa luta não é contra o nosso irmão, contra o Lula, contra o satanista, contra o povo do Nordeste. A nossa luta é contra o diabo, contra potestades, hostes malignas desse século. Irmãos, deixa eu te falar algo. Por qual causa você está se colocando de joelho? É momento de nós nos colocarmos de joelho. E o apóstolo Paulo, que me chamou a atenção, é que ele estava preso. Eu estou no conforto do meu lar, mas eu me coloco de joelho. Você, em vez de ficar perdendo tanto tempo em rede social, afrontando, atacando pessoas, por que você não se coloca por esta causa, a nação brasileira, de joelho? É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de jejuar, é tempo de se consertar. É tempo de se submeter à poda de Deus. Porque a árvore que não der fruto, Ele vai tirar da terra. Graça e paz. Boa noite.